Fala, meus queridos. Aqui é o professor Wagner de Biologia. Tamo junto. Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do sistema nervoso, dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, como resumido no vídeo passado, tá bom? Então a gente vai agora falar um pouco sobre o sistema nervoso periférico. Isso, periférico, né? Então o sistema nervoso periférico ele, ele se ramifica através dos nervos para todo o nosso corpo, tá? Então ele sai lá da medula espinal, dos nervos cranianos, como está aqui em cima, ó, se a gente olhar aqui bem, né? Então ele sai, né? Entre os nervos cranianos, né? É, sai de toda a região da coluna, da região do pescoço até a região do cóccix, né? Então ele sai se ramificando por todo o nosso sistema, né? Do nosso sistema do corpo, se comunicando entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então o sistema motor, ele tem, o sistema então ele se dá em dois componentes, tá? Em dois componentes. E nós temos lá o sistema motor, que transporta sinais dos músculos esqueléticos e para eles, principalmente em resposta aos estímulos externos. Então, quando a gente fala sistema motor, significa a ação que o músculo vai ter. E essa ação ela pode ser voluntária ou involuntária, tá? Quando a gente fala voluntário, é quando eu tenho o pensamento do que eu quero que aconteça com aquela situação do meu corpo, biologicamente falando. Ou seja, quero levantar o meu braço, né? Fazer aquele músculo que aqui tá acabando, porque eu nunca mais malhei, cada pandemia. Então você poder movimentar o corpo com o pensamento, ó, levantar a sobrancelha, porque eu quero uma, as duas, coisa de louco, né? Então, mas é porque eu tenho controle voluntariamente sobre os músculos da minha face, por exemplo, dando exemplo aqui da levantar a sobrancelha. E tem os músculos involuntários, né? É um músculo que eu não tenho controle sobre ele, tá? Então é o ato reflexo que a gente chama, que a gente vai dar uma estudada, né? A gente vai entender o sistema nervoso autônomo, né? Que é o SNA, que regula o ambiente interno, controlando o músculo liso e cardíacos, órgãos, glândulas digestórias, o sistema cardiovascular, endócrino e excretor. Nesse caso, é aquilo que eu não tenho controle, ele é autônomo. Ele toma conta do meu corpo sem eu mesmo querer, sem eu mesmo decidir. Por exemplo, ele vai lá e fala para mim, eu vou dar um exemplo, falar, coração, para de bater. Ele não vai parar de bater. Por quê? Porque ele não me obedece, ele é autônomo, ele tá por conta própria, ele não depende da minha vontade. Como meus pulmões, né? Como meu sistema digestório, o estômago, os intestinos, as glândulas, né, que liberam substâncias, né? Por exemplo, eu não quero suar, né? Sei lá, tô lá nervoso, começo a suar, mas eu não é um controle que eu quero, né? Então, é uma ação do nervosismo, né, que eu tô nervoso lá, vou apresentar um trabalho lá na frente, falar para todo mundo, eu começo a suar. Então, ele é autônomo. Então, o sistema nervoso periférico, junto com o sistema, ele atua direto no sistema nervoso autônomo, né? Então, o sistema nervoso periférico, dentro do sistema nervoso periférico, você tem lá o sistema nervoso autônomo, SNA, que nesse sistema nervoso autônomo, ele trabalha as partes importantíssimas do meu corpo para que ele funcione querendo ou não, contra ou a favor da minha vontade, entenderam? Então, é por isso que é autônomo. Vamos lá, vamos entender mais um pouquinho aqui, ó. Então aqui a gente vai começar a entender um pouco, né, é, as três divisões do sistema nervoso autônomo, né? Então nós estamos estudando o sistema nervoso periférico, né, que está interligado com o sistema nervoso central e ele se divide em sistema nervoso em três divisões, com o sistema nervoso autônomo. Autônomo porque ele tem controle sobre nós, né? Ele tem o autocontrole das funções importantes do meu corpo. Então nós temos lá o sistema nervoso autônomo parasimpático. O que é o sistema nervoso autônomo parasimpático, né? Então vamos lá. Ele conduz sinais nervosos que prepara o organismo para para repouso ou digestão. Em função disso, ganha e conserva energia. Os principais efeitos são estímulo dos órgãos digestórios, glândulas salivares, estômagos e pâncreas.
diminuição na taxa de batimento cardíaco e aumento da produção de glicose, né? Então, o parasimpático ele atua nessas estruturas e órgãos e glândulas específicas, né? Já o sistema nervoso autônomo simpático conduz sinais nervosos que preparam o organismo para a luta em movimento. Em função disso, há um intenso consumo de energia, diferente do parasimpático. Parasimpático deixa você mais zen, mais relaxado, seu coração está batendo normal, está com o batimento de uma pessoa em repouso, o seu sistema digestório está trabalhando, né? Fazendo as funções, digerir as substâncias, para que aumente a produção de glicose, entendeu? No sangue, para o funcionamento das células. Já o sistema nervoso autônomo simpático conduz sinais nervosos que preparam o organismo para a luta e movimento. Em função disso, há intenso consumo de energia. Vamos lá entender. Os principais efeitos são dilatação dos brônquios, né? Que passa maior quantidade de ar, então os pulmões começam a trabalhar mais rápido, né? Para entrar mais ar. Elevação da taxa de batimento cardíaco, né? Porque o coração começa a bater mais rápido para levar mais substâncias para o sangue. Aumento da liberação de glicose para o sangue, ou seja, a glicose a energia dos alimentos, né? Os açúcares, o carboidrato, a gordura que estavam presentes nos alimentos que foram digeridos, que estava na corrente sanguínea, é guardado em forma de glicose dentro do fígado, como uma reserva de energia. E é nesse caso do sistema nervoso autônomo simpático, ele libera essa glicose que está no fígado, né? O glicogênio sai em forma de glicose para o sangue. E o coração bate mais rápido, faz o sangue circular mais rápido e essa glicose chega para as células, tá? E aumento da liberação de adrenalina. Adrenalina é um hormônio específico, tá? É um hormônio específico que faz com que o nosso coração e a gente fique em estado de alerta, adrenalina, você fica ligadão, sabe? Você fica agitado, né? Então, essa ideia desse pensamento entre o sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. Quando ele fala esse negócio que vocês estão vendo em destaque em negrito, luta em movimento, significa que é assim que ocorre. Quando eu estou preparado, não estou preparado para nada. Vamos pensar numa situação hipotética aqui. Estou eu andando, meu carro quebra, olha a situação, né? Pensamento louco meu. Só sai coisa louca de mim. Meu carro quebra perto de um cemitério à noite, já é 11 horas da noite, não tem ninguém na rua. De repente, saio do meu carro, vou buscar ajuda, um telefone, eu tô sem celular para ligar para um guincho, vir me buscar ou para um familiar. E de repente, já estou com um pouco de medo, mas assim, ainda estou meio calmo. De repente eu vejo saindo do cemitério uma pessoa totalmente de branco. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar relaxado? Não. Eu vou ficar com a pupila dilatada, parece que eu usei droga, tô loucaço, sabe? Meu coração começa a bater rápido, acelerado, né? Eu começo a respirar, né? Por que isso? Meus sentidos ficam aguçados, meus ouvidos, né? Por quê? Porque você não está numa situação do quê? De fuga ou de luta. Ou você vai lutar ou você vai fugir. Então você precisa de energia. Por isso que há uma grande concentração de glicose liberada onde? Liberado no seu corpo, né? No seu sangue, para que essas células recebam, vai para o músculo, muito oxigênio e muita glicose faz o músculo ter mais explosão energética e você consegue correr ou lutar com aquela pessoa de branco na frente do cemitério, né? Dá o Hollywood, né? E aí você consegue vencer esse obstáculo. Então isso é sistema nervoso simpático e parasimpático. Então quando eu estou calmo, relaxado, eu estou com meu sistema nervoso autônomo parasimpático, onde eu estou com meu coração assim, ó. Tum, 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 tum. Estou respirando assim, ó. Né? E meu sistema digestório está funcionando normal. Agora, quando eu estou numa situação de fuga, eu vou brigar, arranjei uma confusão na escola, vou brigar com meu amigo. Vou sair na mão com ele porque ele falou que eu sou uma coisa que eu não
que eu não posso falar. Ah, eu vou bater nele. Ou ele mexeu com a minha namorada. Aí eu já saio todo machão, já saio nervoso. Já vejo aquele cara grande. Ah, eu vou brigar com ele. Aí meu olho já fica dilatado, meu coração já começa a bater forte. Isso é a sensação de luta, adrenalina. Então seu corpo se preparou para aquela ação. Você vai sair no palco, cara. Vai apanhar? Vai apanhar. Mas você tá preparado biologicamente para isso. Ou para correr. Você vai chegar lá e falar, eu vou sair na mão com o cara aí. Chega lá e fala, quem é o cara que mexeu com a minha namorada? Você vê aquele cara 3 metros, você olha pra cima assim, ó, você ó, sai correndo. Também é fuga. Seu corpo está preparado para isso, tudo bem? Então, esses foram o sistema nervoso autônomo parasimpático e sistema nervoso autônomo simpático. Já nós temos também o terceiro, que tem a ver, tudo dentro do sistema nervoso periférico. Que é dividido em três, né? Autônomo parasimpático, autônomo simpático e autônomo entérico. Esse entérico, olha lá, conduz sinais nervosos que controlam a ação de alguns músculos e glândulas do sistema digestório. Então, ele atua autônomo, ou seja, eu não tenho controle sobre ele, diretamente em alguns músculos e glândulas do sistema digestório, né? Então, músculos como qual músculos, né? Músculos formam o estômago, né? Dos tubos digestivos, né? Então é assim que funciona. Vamos entender aqui um pouquinho, ó. Sistema nervoso periférico, olha o desenho aqui mostrando, né? Então, o sistema nervoso periférico, ele está lá no sistema motor. Sistema motor é aquele sistema onde eu tenho controle. Levanta braço, abaixa braço, levanta braço, levanta a sobrancelha. Coisa de doido, né, mano? E sistema nervoso autônomo, sistema nervoso autônomo se divide em parasimpático, é aquela sensação de paz espiritual, onde você está relaxado, o coraçãozinho está tum, 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 sua respiração está. E já o simpático, você já está numa situação mais de adrenalina, coração, pum, 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 seu pulmão, você está em fuga, está em preparo de combate, né? E o entérico que controla os sistemas digestório e alguns músculos que fazem parte do sistema digestório, tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Agora a gente vai entender um pouco sobre os neurônios, né? Os neurônios são o quê? São células, tá? Que formam o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, né? Então, o sistema nervoso, ele é formado por trilhões, bilhões de células de neurônio, né? Então, vamos lá. São as células do sistema nervoso responsáveis pela transmissão do impulso nervoso. Ou seja, quando a gente fala essa palavra impulso nervoso, significa a comunicação entre o sistema nervoso central e periférico. Possui formas variadas, né? Então, tem várias formas de neurônios, né? Mas todos apresentam corpo celular, dendritos e axônio, que nós vamos ver aqui embaixo. Esse aqui é o desenho de um neurônio. Então vocês estão vendo, é meio estranho, parece um ET, parece um sei lá o que, mas é isso aí. Ele é uma célula totalmente especificada para passar sobre ele corrente elétrica, impulso nervoso, onde esse impulso nervoso nada mais é que a informação entre o sistema nervoso central e todos o sistema nervoso periférico, que são uma periferia, fazem parte da região do tórax, do abdômen, do glúteo, das pernas, dos braços, dos dedos e por aí vai, das costas, onde leva informação para o sistema nervoso e responde e executa a resposta que o sistema nervoso central vai dar, tá? Então ele é importantíssimo. Então ele é formado, então, vocês estão vendo lá, né? Ele tem um núcleo celular, né? Você tem os dendritos que vocês estão vendo, parece um monte de palitinho, parece galho, lembra uma ameba, mas também lembra uma árvore somente com os galhos, né? Você tem lá o axônio, que é a parte terminal, né? E a região de transmissão do impulso nervoso e o corpo celular, né? Então ele é bem complexo, é importante a gente dar uma lida, entender principalmente isso daqui, ó. Ele é formado por 3 estruturas. Ele é uma célula comum, como todas as células. Apresenta citoplasma, membrana plasmática, apresenta núcleo, apresenta várias organelas, se divide, faz mitose, faz divisão, mas ela tem 3 estruturas que outras não tem, que é dendrito, corpo e axônio, tá? Ela é então responsável por o quê? Pela transmissão do impulso nervoso, ou seja, a comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, certo? É isso aí.
Então, vamos lá. O que mais vamos entender um pouco sobre as células? Aqui a gente tem a comunicação, né? Então, olha aqui. Aqui eles se comunicam dessa forma. Olha lá, interessante, né? Aqui é uma comunicação, olha lá, condução do impulso em grupos de neurônios associados. Por quê? Porque lembra que o Pro falou? São bilhões de neurônios que formam o sistema nervoso. Então eles se comunicam. Então um neurônio vai lá, ó, tá vendo em seta azul, manda informação, distribui para vários neurônios e os neurônios vão distribuir. Parece um raio, sabe quando você vê o raio cortando no céu, né? Então o raio corta, vai se ramificando, é mais ou menos isso. A informação vai passando de neurônio para neurônio e sendo passado. Então, ele tem um sentido para passar. Se você olhar bem, ele tem um sentido aí que ele passa, tá? Um neurônio com um neurônio, ele se comunica através de uma região chamada de sinapse, né? Essa sinapse é o encontro entre dois neurônios. É através da sinapse que passa a informação de um neurônio, vai passar para o outro, dando continuidade. E assim por diante. Esse é o processo que ocorre da comunicação entre os neurônios, né? Então vocês estão vendo aí na foto. E assim por diante, para dar resposta, né, sobre alguma situação do órgão, para mandar uma função específica para alguma parte do corpo deixar de funcionar, ou diminuir, ou aumentar o seu funcionamento, fisiologicamente falando, tá, galera? Não é uma máquina, não é um motor, mas se parece, se lembra. Então tem suas funções, ele faz esse controle. É através dos neurônios que as informações são determinadas para todo o meu corpo, né? Para mim suar mais, para mim suar menos, para mim respirar mais rápido, me respirar menos rápido, para mim meu coração bater rápido, meu coração não bater rápido, né? E por aí vai, tá? Certo? E o que é a sinapse, né? Então a gente viu que a sinapse é uma comunicação entre os neurônios. Então lá. São as associações funcionais entre dois neurônios, como eu falei. Não há contato entre eles, isso é interessante, porque eles não se tocam, existe um espaço, né? Que a gente chama de fenda sinapse. Nesse espaço são liberadas substâncias chamadas de neurotransmissores. São substâncias químicas, né? Bem complexa. E nessas substâncias químicas que é liberado, então o neurônio vem trazendo a informação, passando de. Quando ele chega no outro neurônio, tem um espaço, ó. Imagine meu dedo aqui, ó. É o espaço. Nesse espaço, esse neurônio libera essa substância chamada de neurotransmissor. E o que é o neurotransmissor? São as informações quimicamente falando, são informações que vai passar para esse neurônio, onde ele vai dar continuidade ao impulso nervoso, ou seja, a informação até chegar na região alvo que ele quer, do cérebro, da coluna, da medula espinal, ou devolvendo para o sistema nervoso central e periférico, tudo bem? Entender o que é o neurotransmissor, né? E o que seria o ato reflexo? Muito importante, o ato reflexo ele é bem interessante, ele tem a ver com o sistema nervoso parasimpático e simpático e com a ação involuntária que ocorre aonde? No nosso corpo devido a alguma situação. Por exemplo, hipoteticamente, mas pensa, todo mundo já aconteceu, pensa você colocando a mão numa gaveta fundo, né? Só que você não tem uma visão do que está lá dentro, só conseguiu colocar um pedaço do seu braço tá entrando. De repente você toca numa coisa pontiaguda, você espeta, só que você não sabe o que é. Pode ser uma agulha, só que você não sabe. Automaticamente você retrai o seu corpo. Não foi você que quis retrair seu corpo, mas foi uma ação involuntária do ato reflexo. Ou seja, o seu corpo, naquele momento, ele teve uma ação involuntária de defesa. Por quê? Dentro do seu subconsciente há uma necessidade de entendimento que aquilo poderia ser um animal venenoso, peçonhento, poderia ser um escorpião, poderia ser ali uma aranha, né? Nesse caso, e aí você poderia ter tomado uma picada e assim você tira seu braço. Outro exemplo muito comum, você está lá no fogão, esquentando água para fazer um chá, né? De repente você coloca a mão na chaleira e você tira rapidamente, porque você sentiu uma temperatura, porque as terminações nervosas da sensação do tato, sentiu aquela temperatura, vai pelo sistema nervoso periférico até chegar no sistema nervoso central, onde
pergunta a informação. E aí, o que que eu faço? Tá queimando meu braço, meus dedos. Aí o sistema nervoso faz a conjuntura e fala, ei, sistema nervoso periférico, faz uma retração rápida para deixar de queimar o braço, aí a mão. E é assim que faz. É uma comunicação. Nunca vai ter isso aqui. Você nunca vai conseguir, por mais que você queira colocar o dedo lá na panela, borbulhando a água e você lá, nossa, vem ver, tá queimando meu dedo, nossa, que legal, começou a aparecer os tecidos musculares, meu Deus, olha, começou agora, dá pra ver agora o osso, caramba, muito legal ver a queimadura em terceiro, quarto grau, meu Deus, muito legal. Não, não vai, porque na hora que você tocar e sentir que é quente, o seu corpo se defende de você, ele não vai deixar você se matar. Isso chama-se ato reflexo, ou seja, é uma defesa do nosso corpo em alguma situação que nos leva a perigo, que nos leva ao desconhecido e naquele momento ele retira a nossa mão ou nosso pé. Às vezes você pisa numa coisa pontiaguda e você levanta seu pé rápido, porque você acha que você pisou num animal venenoso ou picada de um animal e assim por diante. É assim que funciona. Esse é o tal do ato reflexo, né? Aqui que interessante, como que funciona ele aqui, ó. Pensa nesse exemplo aqui, galera, ó. Então você tem ali o neurônio sensorial, conduz o impulso da pele para a medula. Você tem o músculo e o neurônio motor conduz o impulso para o músculo. Nesse caso, olha que interessante, acompanha o meu raciocínio. Nesse caso, no arco reflexo, no ato reflexo, ele não precisa chegar no cérebro, ou o cérebro é o sede da informação, sede do conhecimento. Ele não precisa. Nesse caso, o que que acontece, galera? Automaticamente, pensa comigo, ó, pensa no dedo indicador. Ele acabou de tocar no ferro quente. Rapidamente, mas isso aí milésimo de segundo. Você pegar o segundo e dividir por mil, é milésimo de segundo essa informação chega lá. Então, lá o sistema sensorial de sensação de temperatura que nós temos na pele, né? Dentro do tato que a gente vai estudar, ele recebeu essa temperatura, que é uma temperatura muito alta porque a pele pode aguentar. Então, automaticamente, ela fez perguntou lá para o arco reflexo, no caso da medula espinal, tá vendo? Lá dentro da coluna vertebral, onde a medula espinal já mandou uma informação para quê? Para o músculo do bíceps, para o músculo contrair. Então ele contraiu rápido. Aí você tirou o dedo, ó. Então você tá lá na panela, questão de milésimos de segundo. Isso é o tal do ato reflexo. Acontece na perna, acontece nas costas, né? Se o cara chegar rapidinho, dar uma cutucada nas costas, faz assim, né? Você trava, né? É assim que for, ou o cara encostar uma coisa na sua cabeça, faz assim. Tudo isso é o ato reflexo, não é na mão, é o exemplo da mão, mas é no corpo todo, né? Se alguém encostar uma coisa pontiaguda nas suas costas, você já dá uma travada para frente, e assim por diante, né? É o susto, né? É a ação da defesa do corpo ao desconhecido, ou seja, uma sensação de dor, de temperatura, de tato, por ser pontiagudo e assim por diante, entenderam? Esse é o ato reflexo, tudo bem? Então, ato reflexo, tá? Bom, a gente continuando aqui, vamos lá, né? A gente tem, então, observe que o cérebro não foi envolvido nesse arco reflexo. Então, como eu falei, o cérebro ele não precisa, automaticamente a medula espinal consegue já mandar informação direto para o músculo motor. O nervo motor manda lá para o músculo contrai, tudo bem? É interessante, né? Nervos, o que são nervos? Né? São feixes de axônios de vários neurônios agregados envolvidos por tecido conjuntivo, né? Então esse aqui é um desenho explicando como que é, né? Esse nervo principal, por exemplo, a gente tem um que passa na medula espinal, tanto é que se a pessoa sofre um acidente, uma ruptura desse feixe de axônio, né, desse nervo, pode ser que nesse questão a pessoa perde a mobilidade. É por isso que tem pessoas que param de andar da região da bacia para baixo, né, ou da região do pescoço, né, que a gente chama de tetraplegia e paraplegia, né? Quando a gente fala paraplégico, significa as pernas da cintura para baixo. Tetraplégico do pescoço para baixo, onde a pessoa não se movimenta, porque ele rompeu. Então, se ele sofre um acidente, ele rompe na região do pescoço, ele perde todo o movimento do pescoço para baixo. Depende aonde ocorre a região. E nesse caso, ele pode perder não somente os movimentos dos membros locomotor, como braços e pernas, mas ele pode perder o movimento das regiões de órgãos específicos, como do sistema digestório. A pessoa tem que usar fralda, não consegue controlar a urina,
não consegue mais reproduzir. Então, vários fatores que a gente pode bater um papo mais para frente sobre isso, entenderam? Então, isso está nos braços, né? Se a pessoa faz um acidente, rompe esse nervo principal que ramifica todo o braço já não se mexe mais. Tem pessoa que sofre acidente de moto, de carro e perde o movimento do braço, da perna, do pé. Depende do local, da mão, dos dedos, né? Algum dedo para de se mexer, porque... Então ele continua recebendo sangue, oxigênio, mas ele não recebe mais o estímulo. Não há, você toca no dedo, você não sente nada. Então é isso, tá bom, galera? Vamos ver outra coisa interessante. O sistema é isso aí. Chegamos no fim do sistema nervoso. Então estudamos do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Ambos se comunicam, levando e trazendo informação. Entendemos um pouco sobre as estruturas que formam o sistema nervoso central, né? E as estruturas que formam o sistema nervoso periférico. Entendemos que o sistema nervoso periférico se divide, né, em sistema nervoso autônomo parasimpático, simpático, né? Lembrando que nós também temos o controle e não o controle sobre algumas ações do nosso corpo. Estudamos o ato reflexo, a ação do corpo nos defender. Entendemos como que é um neurônio, né? Como que eles se comunicam, né? O que é uma transmissão sinapse, né? O impulso nervoso, a comunicação entre dois neurônios. E entendemos sobre os nervos, onde que eles se encontram, ou seja, se encontram em todo o nosso corpo, tá bom? Entendemos muitas coisas importantes, beleza, galera? É isso aí. Show! Tamo junto! Estamos juntos, né? Tem que falar estamos, porque se fala tamo junto, as pessoas falam assim, nossa, como que um professor faz? Mas eu falo, tamo junto.